Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou continuar falando sobre alienação. Agora eu vou trazer ou tentar mostrar, tentar evidenciar o que acontece com a pessoa que é manipulada pelos chefes das bolhas sociais. Bolhas sociais, como eu disse no vídeo anterior, elas podem ser das mais diferentes espécies, pode ser de natureza religiosa, pode ser de natureza política, pode ser de natureza econômico, financeira, científica, enfim, até existem bolhas sociais que transcendem a racionalidade, se é que me entendem. Então, tem bolhas sociais que ultrapassam qualquer capacidade de compreensão de nós, seres humanos. Mas não deixam de existir só por isso. Não vou citar, mas cada um deve entender quais são essas bolhas sociais que ultrapassam os limites da compreensão do ser humano, principalmente de inteligência mediana. E quando o indivíduo é manipulado por essas bolhas sociais, por chefes e líderes dessas bolhas sociais, o que acontece? Vamos supor que o cara deixe de assistir televisão, deixe de se informar. Aí pode acontecer as piores coisas. Por exemplo, coisa simples, ele deixa de se informar que numa estrada, que se ele vai viajar, por exemplo, ou simplesmente se ele vai para o trabalho, vai viajar uns 10, 15, 20 quilômetros até o trabalho, ele pode deixar de saber que no meio do caminho tem um acidente, tem uma obra de proporções gigantescas que está pura e simplesmente impedindo o acesso rápido ao seu destino, a sua chegada rápida. Às vezes a pessoa acaba ficando aí 5, 10, 12 horas presa num congestionamento numa rodovia sem ter para onde ir, porque quando ele saiu de casa já tinha acontecido um acidente, por exemplo, de grandes proporções. As duas vias, os dois sentidos da rodovia já estavam totalmente obstruídos, totalmente cerrados para o tráfego, e já tem lá um congestionamento de 10, 15, 20, 30 quilômetros de extensão dos dois lados, mas o cara não sabe porque ele não se informou, ele não assistiu o noticiário. Quando ele vai descobrir, talvez através de um aplicativo que informa a rota, aí o Google Maps ou o Waze ou qualquer outro, aí ele já está preso, ele não tem mais para onde fugir, já está preso dentro da situação lá e não tem para onde correr, vai ficar 10, 12, 15 horas lá sofrendo por desinformação. Deixa de saber, por exemplo, conhecer as ofertas das lojas, acaba pagando mais caro por comida, por exemplo, por combustível, o material escolar ou qualquer outra coisa que ele precise, material de escritório, porque ele não se informa, não assiste o noticiário, consequentemente não assiste as promoções e as ofertas que são divulgadas no intervalo, não sabe o que está acontecendo. E dificilmente o cara vai pegar o telefone e ligar, até porque hoje ninguém mais atende telefone mesmo, então ele vai pagar mais caro por desinformação. Quer dizer, o cara só tem prejuízo. E eu poderia aqui citar mais 30 ou 40 formas do cara se prejudicar pela alienação por não assistir televisão, não ouvir rádio, porque o líder dele lá da bolha social que ele faz parte proibiu ele de fazer isso, de se informar. Obviamente, como eu já disse no vídeo anterior, o cara proibiu não porque está preocupado com a alma do cara, se vai para o céu, para o inferno ou para o raio que o parta. Porque se o cara se informa, ele desenvolve senso crítico, ele prospera na vida. E o cara que prospera, que desenvolve senso crítico, que desenvolve a capacidade de raciocínio, desenvolve a inteligência, não vai ficar acreditando a vida inteira história para boi dormir, em conversa fiada de quem
está tentando dar um golpe. Quem, por exemplo, é um estelionatário político, um estelionatário da fé, um estelionatário de qualquer outro tipo. Inclusive, a pessoa que não se informa não sabe nem os tipos de golpes. Olha aí o perigo, não sabe nem os tipos de golpes que estão aplicando. Até porque nos noticiários, até nos intervalos, nas propagandas de bancos ou nas propagandas oficiais, sempre tem alguém alertando como se prevenir, como evitar golpes. Mas o cara que não assiste televisão, não ouve rádio, ele não sabe o que está acontecendo no mundo. Ele está totalmente alienado. Ele é uma marionete na mão do líder da bolha social ao qual ele pertence. E muitas vezes o indivíduo só procura participar dessa bolha social por uma necessidade básica que todos nós, seres humanos, temos, do ponto de vista psicológico e antropológico. Todos nós temos a necessidade de pertencimento. E quando a gente atende essa necessidade de pertencimento sem muito critério, isso que justifica, por exemplo, o fanatismo político, o fanatismo por agremiações de esporte ou até por desportistas individuais e outros tipos de fanatismo mais ou menos doentios, a pessoa fica alienada e não consegue desenvolver o raciocínio próprio e inconsciente ou conscientemente ela não reconhece nem mais a si própria, ela não tem mais vontade própria, ela é o tempo todo manipulada ou pelo chefe da bolha social a qual ele pertence ou pelo efeito manada. O cara é pura e simplesmente manipulado o tempo todo e age sempre à revelia da própria vontade, do próprio interesse, do próprio conhecimento, da própria felicidade, da própria busca de realização, da próprio senso de bom senso, de proteção da família e assim por diante. O cara vira pura e simplesmente um robô, autômato, manipulado por gente sem escrúpulos, gente indecente, que só se vê realizado quando manipula outras pessoas. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais. E por favor, inscreva-se, tá bom? Beijo.